Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio sobre NBA. Temos um assunto gigantesco que aconteceu na madrugada de sexta para sábado. Karl Anthony Towns se tornou jogador do New York Knicks e a gente vai falar sobre os dois lados, tendo alguns dias para digerir esse negócio. E digo a gente porque eu estou aqui com meu amigo, o Gustavo do NBA da Depre, torcedor do New York Knicks, fardado com a jersey dos Knicks. É do Carmelo? Carmelo Anthony 7. A gente vai falar sobre os dois lados, o que a gente achou da troca, tendo esse tempo aí pra refletir um pouco. Não deixa de seguir o podcast, deixar 5 estrelas se você tá no Spotify, se inscrever no canal no YouTube, que é importante também. Segue seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. Vamos falar também de uma notícia triste que saiu nessa segunda-feira, um pouco antes da gente começar a gravar, o falecimento do Dikembe Mutombo, uma lenda da NBA. Mas vamos começar pela troca, que realmente pegou todo mundo de surpresa, ninguém tava esperando, ainda mais sem o Woj agora, sem o Twitter agora pra gente também, que prejudica tudo. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes mais uma vez. Te pegou de surpresa, né? Porque você foi uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem, inclusive, sobre a troca, e era algo que eu, pelo menos, não tinha visto sendo especulado. Em cima do Karl Anthony Towns não, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá ouvindo. Pra você também, Gabriel, boa tarde. Cara, sinceramente, assim, eu fui pego de surpresa na questão do Karl Anthony Towns. Era notório que o Knicks estava atrás de um pivô, né? Os nomes que pipocaram não me agradaram nem um pouco, sinceramente. A gente tava falando em Clint Capela, assim. Enfim. Quando veio a notícia do Karl Anthony Towns, eu já tava deitado na cama pra dormir. Porque isso aconteceu 11h30 da noite de uma sexta-feira, mais ou menos. Quase meia-noite, né? Horário desse de sexta-feira, pô, tu já tô dormindo. Ou você tá dormindo ou você tá na rua. Exatamente. Das duas, uma. Eu estava na minha cama prestes a dormir. Aí surge essa notícia, cara, eu pensei na hora, vou abrir uma live. Vou falar com o meu público sobre isso. Vou postar um Reels falando sobre isso pro meu público. Mas aí veio sua mensagem, me chamando pra participar do podcast. Eu achei que era melhor guardar tudo que eu tinha pra dizer hoje, né? Obrigado pelo privilégio. Enfim, cara, eu pensei em muitas formas de definir essa troca nesses dias, né? Foi sexta-feira, hoje a gente tá gravando na segunda. E a melhor possível pra mim é uma troca de videogame. Posso passar os termos da troca antes pro nosso público, né? Com certeza, sim. Porque o Minnesota Timberwolves recebe o Donte DiVincenzo, o alarmador dos Knicks, o Julius Randle, ala pivô, e uma escolha de primeira rodada dos Pistons, que foi pros Knicks na troca os Pistons subiram para selecionar o Jalen Duren, né, 2 drafts atrás. E a proteção é bem interessante porque ela é protegida para top 13 em 2025, então se a escolha dos Pistons cair no top 13, ela não vai pro Minnesota Timberwolves. É protegida pro top 11 em 2026, então ela não... Se ela cair nas 11 primeiras escolhas, não entra também. Top 9 em 2027. E aí, a partir de 2028, vira uma escolha de segunda rodada, né? Então é uma escolha bem protegida. Conhecendo o meu time, provavelmente o Timberwolves vai acabar vendo uma escolha de segunda rodada, né? Porque eu não imagino os Pistons sendo competitivos ao ponto de saírem dessa fase do draft. O New York Knicks recebe o Karl Anthony Towns, que como você falou, a gente via muita especulação, né, não sobre o Towns. Eu esperava que seria uma troca menor. Eu esperava que seria um pivô ali que, quando o Mitchell Robinson voltasse, ele seria o titular e esse outro pivô seria o reserva, né? Eu não imaginava que eles fariam essa troca aí, que dá a sensação meio de all-in, né? Mas, voltando ao tópico que a gente começou, passaram alguns dias, a gente teve tempo pra refletir sobre a troca. Como que você vê? Quem que você acha que venceu? Qual lado da troca você gosta mais? Tendo esse tempo pra refletir, qual a sua avaliação da troca? Eu vou me apegar só ao critério financeiro, que também é muito importante a gente ressaltar aqui. Karl Anthony Towns é um cara que tem um contrato até 2028 como opção de jogador. E se ele aceitar essa opção de jogador para 2028, ele vai chegar ao fim do contrato recebendo 61 milhões de dólares. Julius Randle recebe 29 milhões de dólares para essa temporada. E ele vai ter uma player option de 31 milhões para a próxima temporada
Enfim, são 2 anos de compromisso que o Timberwolves vai firmar aí com o Julius Randle no máximo. Olhando do ponto de vista financeiro, propriamente financeiro, cara, pra mim não tem como dizer que o Knicks ganhou essa troca. O Karl Anthony Towns é um jogador melhor que o Julius Randle, na minha opinião. Eu não sei se isso ainda pode ser debatível em 2024, mas eu considero que sim. Só que eu não sei se o que ele soma ao time vale 20 milhões de dólares a mais logo na primeira temporada. Entende? Eu acho que o Karl Anthony Towns no Knicks é um cara que vai necessitar de uma mudança de sistema muito grande. Muito grande. E outra, você falou bem do Mitchell Robinson. Quando o Mitchell Robinson voltar, eu acredito muito que o Karl Anthony Towns vai assumir a posição número 4. Conhecendo o Tom Thibodeau como eu conheço. Então, assim, cara, eu acho que o Timberwolves acaba saindo vencedor em primeiro momento. Mas como eu falei, a troca de videogame é porque parece que é uma troca balanceada por IA. É uma 2K, né? Não tem como. Quando você olha pro ponto positivo pro Timberwolves, você também vai ver um ponto negativo pro Timberwolves. Uhum. Quando você olha pro positivo pro Knicks, você vai ver um ponto negativo pro Knicks. O Anthony Towns, por exemplo, ele é um jogador que joga muito mais longe do garrafão do que o Julius Randle. Entende? Uhum. Como é que isso vai se adaptar com o Rudy Gobert? Julius Randle e Rudy Gobert. Como é que vai funcionar? Né? Como é que o Karl Anthony Towns vai jogar quando ele for o pivô? Porque o Mitchell Robinson volta só em janeiro, provavelmente. Sim. Então são essas as primeiras observações que eu tenho que fazer. Sim, então, eu também dou vantagem pro Minnesota Timberwolves, mas eu não acho que é uma troca que o Knicks é que é perdedor. Eu acho que é como você bem falou, acho que tem lados positivos e negativos pros dois times, né? O Minnesota Timberwolves, a sensação que dá é que eles dão um meio passo para trás sem o Towns. Só que me leva ao ponto que eu acredito que é o principal dessa troca, assim, dos dois lados, pra mim é a vontade do Minnesota Timberwolves de sair do contrato do Karl Anthony Towns. Como você bem falou, esse contrato do Towns é complicado. Você chegar a um ponto que ele vai estar recebendo 60 milhões de dólares por temporada, ele não merece esse dinheiro, é difícil você fechar a conta. E se o Minnesota Timberwolves ainda estivesse pagando esse contrato na próxima temporada, provavelmente significaria que eles perderiam o Naz Reid, que é um cara muito valioso vindo do banco para a equipe. Então, eu gosto da troca pro Timberwolves justamente por causa disso, porque você dá um meio passo para trás, mas eu sinto que é uma forma de você construir algo mais sustentável nos próximos anos. O Julius Randle, é claro, a gente vai pensar no encaixe dele nessa temporada, mas eu não ficaria surpreso se ele fosse trocado para um terceiro time até a janela de trocas, porque, como você bem falou, eu acho que o encaixe dele com o Gobert é péssimo, porque o Karl Anthony Towns é hoje provavelmente o melhor big arremessando de 3, né? Então ele espaça a quadra, e o Julius Randle não, né? E o Julius Randle, ele tem a questão de criar o próprio arremesso. Eu acho que ele faz melhor isso do que o Towns, né? E ter um segundo cara, além do Anthony Edwards, que consegue fazer isso, eu acho importante. Mas pra mim não é a prioridade. Pra mim a prioridade era sair do contrato do Towns. E recebe o Donte DiVincenzo num contrato excepcional, né? O Knicks conseguiu uma renovação muito boa com o DiVincenzo. Ele vai receber basicamente 11 milhões de dólares por temporada pelas próximas 3 temporadas, essa e mais 2, né? E ele é um cara que evoluiu muito no último ano, né? Um cara que tá arremessando, 40% de 3 em 8 tentativas, né? Que é muita coisa, ele é um excelente arremessador. Eu acho que ele vai encaixar muito bem nesse time. Não ficaria surpreso se a gente ver o DiVincenzo fechando jogos pelo Minnesota Timberwolves, né? Do lado dos Knicks, você levantou uma questão que eu ia justamente te perguntar. Quando tiver saudável, todo mundo disponível, como que você acha que vai fechar esse time? Como que você acha que vai ser o quinteto titular do New York Knicks? Porque eu concordo com um ponto que você levantou. Eu acho que quando todo mundo estiver no time, vai ser Mitchell Robinson e Towns. Se vai fechar em quadra, eu acho que vai depender do oponente, mas em geral eu imagino que seria com o Josh Hart na posição 4, ou de Anunoby, e o Towns na 5. Mas de início, eu imagino que a gente vai ver um quinteto com o Mitchell Robinson e Towns, e aí
dependendo do oponente, que a gente vai ver como se o Mitchell Robinson vai jogar 15 minutos ou se vai jogar 28 minutos. Não faz sentido. Assim, cara, eu queria até pontuar a questão do DiVincenzo, que eu acabei não comentando, porque a troca ficou muito nichada entre o Julius Randle e o Karl Anthony Towns, né? A discussão mais óbvia por fit de posição. Mas, cara, o DiVincenzo pro Timberwolves é a melhor parte dessa troca, na minha opinião. Se tem uma coisa que o Timberwolves se provou, um time necessitado, era de um jogador vindo do banco para deixar ali seus 20 pontos, 25 pontos por jogo. Entende? Na minha opinião. Enfim, falando sobre o Knicks, cara, é muito difícil pensar o que vai passar na cabeça do Thibodeau. Eu acho ele um técnico ofensivamente muito limitado. Muito limitado. Entende? Então é muito difícil pensar em como é que ele vai fazer esse time funcionar. É um time alto pra caramba, né? O Karl Anthony Towns, ele resolve um problema muito grande do time, que seria a falta do Hartenstein. Agora com a gente perdendo o Hartenstein, com a gente também com o problema do Mitchell Robinson, que a gente tá comentando aqui a volta do Mitchell Robinson, mas nada garante que o Mitchell Robinson não vai se machucar no primeiro mês depois que voltar também, né? E tava rolando um boato também que o Knicks pensou em trocar, tava discutindo uma troca com o Pelicans pro Mitchell Robinson. Aí falaram sobre, eles mandaram o Mitchell Robinson receber o Trey Murphy, que eu acho que nunca aconteceria. Mas eu acho que o Mitchell Robinson tem uma chance também de ser trocado. Eu acho que ele não é um cara... É um contrato ruim também. Pode ser também. O Mitchell Robinson é um jogador que acrescenta 8 pontos por jogo, 9 pontos por jogo. Sempre foi assim a carreira inteira. Quando joga. Oi? Quando joga. Quando joga. Eu cravo, cara. O Mitchell Robinson deixou a gente na mão nos playoffs de 2021. Deixou a gente na mão nesses playoffs. Deixou a gente na mão a temporada inteira, que a gente não foi pros playoffs também. Então, assim, cara, é um jogador que nunca teve consistência. Nunca teve tempo de jogo suficiente pra gente avaliar o real impacto que ele poderia ter nesse time. Entende? É difícil. É muito difícil a gente pensar como vai ser a cabeça do Thibodeau, né? Ainda mais, cara, quando ele é um cara que não tem o menor pudor em botar o Karl Anthony Towns pra jogar 44 minutos, se for o caso. Sim. E já foi treinador do Towns, né? Imagino que essa troca tem o aval dele, né? Entende? Não, com certeza. Com certeza. Pensando no Knicks, cara, é isso. Eu realmente não sei o que dizer. Eu não sei o que pode estar passando na cabeça do Tom Thibodeau hoje. Eu acho que eu sou mais próprio pra falar o que vai acontecer no Timberwolves do que no Knicks. Porque eu conheço muito bem o Julius Randle. Sim. Por exemplo. Eu conheço muito bem o DiVincenzo. Essa troca me desperta mais curiosidade no time do Timberwolves. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser equivocada pra muita gente, mas eu acho o time do Knicks como elenco, quando você olha a rotação de 10 jogadores ali, um time melhor do que o Timberwolves. Sim. Então eu acho que o Knicks vai ter mais opções para lidar com essa troca, até porque eu não sinto que o Karl Anthony Towns chegue para assumir um papel extremamente centralizador como ele tinha que assumir no Timberwolves, né? Em que ele sempre tinha que estar ali com o Anthony Edwards para o time funcionar, um time que girava em torno deles dois. O Chris Finch tem essa cultura de botar o time para jogar, né? A lá a vontade própria, vamos do jeito que dá. E acabava sempre o jogo centralizando muito entre eles dois. Enquanto o Knicks não, cara. O Knicks, você olha para um time que é um time que, nos próprios playoffs a gente demonstrou claramente como é um time que tem muitas opções. Sim. Né? Mesmo depois de muitas lesões, o time continuava brigando, o time continuava disputando. E faltou ali o detalhe para conseguir chegar na final de conferência. Entende? Agora, eu quero muito saber o que o Chris Finch vai fazer com o Julius Randle. Porque o Julius Randle sem a bola, cara... Ele com a bola é um problema seríssimo, porque ele toma decisões absurdas. Sim. Agora, ele sem a bola depende muito do dia. Tem dias que ele vai te entregar uma performance de QI impecável. Ele vai estar sempre no lugar certo para matar todas as bolas possíveis de mid-range, vai conseguir arremessar bem de 3, vai conseguir bons arremessos de 3. Agora, quando não é esse dia, meu amigo, você vê um dos jogadores mais displicentes que eu já vi na minha vida. Sim. É um dos jogadores... Eu tô usando a palavra displicente porque o seu canal é um canal de respeito. Tá? Eu não sou fã. Eu não sou fã do Julius Randle. Eu acho um dos jogadores mais chatos de se ver, inclusive, em quadra. Porque ele para muito a bola. E ele tem uma síndrome que afeta uma outra estrela da NBA, que é a síndrome de achar que é o Kobe Bryant. É a mesma síndrome que o Jason Tatum tem. Coitado, tá ali no estádio
terminal, né? Porque ele acha que é o Kobe, o Julius Randle, aí para a bola, e... Tanto que primeiro ano dele ali, que ele explode com os Knicks, terceiro time ao NBA, Most Improved Player, a torcida ama ele vira o cara mais popular em Nova York, e no segundo ano ele tava sendo vaiado, né? Então é bem a experiência Julius Randle, né? Eu imagino que no Timberwolves vai ser... Ele vai começar como titular, obviamente, mas vai ser aquela coisa de ele e o Gobert vão dividir a quadra há pouco tempo, né? Imagino que vai ser... A primeira substituição vai ser um dos dois, e aí vai entrar o Jaden McDaniels, eu ia falar Jaden Daniels da NFL. Vai entrar o Jaden McDaniels, e aí vai entrar o DiVincenzo, e aí vai rodar o elenco. Eu acho que os dois não vão ver a quadra juntos por muito tempo, até porque com o Towns funcionava porque ele espaça a quadra muito bem. Agora, dois bigs que não espaçam a quadra, você mata a principal qualidade da equipe, que é o Anthony Edwards atacando a cesta, né? Então, esse é o meu palpite. Sobre os Knicks, eu concordo muito com o que você falou sobre a rotação da equipe. Eu acho uma rotação bem forte, porque você tem um top 7 com Jalen Brunson, vai ter o Miles McBride vindo do banco, vai ter o Josh Hart, o OG Anunoby, Mikal Bridges, agora o Karl Anthony Towns, vai ter o Precious Achiuwa, que eu acho que é um bom cara de rotação ali pra posição de pivô. Mitchell Robinson, como a gente falou, tem o Tyler Kolek também, que é um rookie que eu acho que vai ser um bom reserva pro Jalen Brunson, acho que logo de cara, até porque o estilo parecido, né? Então é um time que tem várias opções, né? É um time que tá sendo montado no laboratório para passar pelo Boston Celtics, né? Porque acho que é o único time na NBA que iguala a profundidade nas alas do Boston Celtics. Não são jogadores tão qualificados como Tatum e Brown, mas você tem Bridges e OG Anunoby que, teoricamente, podem fazer um trabalho defensivo muito bom nesses dois, né? Aí eu acho que a diferença do Knicks pro Celtics, eu acho que é um time melhor hoje. Eu só não sei se o quanto melhor, e é como você falou no começo, né? Se é melhor o suficiente pra você querer assumir esse contrato do Towns, né? Mas é um time que claramente tá indo pro tudo ou nada. O presidente dos Knicks atual era agente do Karl Anthony Towns, ele era o dono da CAA, que é a maior agência esportiva lá dos Estados Unidos, né? E ele saiu para se tornar presidente dos Knicks. Um ponto interessante sobre o Towns, quer dizer, não é tão interessante pro torcedor do Timberwolves, né? Mas é o quão decepcionante ele é nos playoffs. E isso eu tenho que te perguntar, Gustavo, porque ele é um dos jogadores mais burros que eu já vi em playoffs na minha vida. O Towns, a quantidade de decisão ruim que ele toma em playoffs, falta idiota, os números dele despencam, e isso tá muito registrado. E ele não é um jogador de 24 anos, é um jogador de 28 anos, né? Um cara que já tá um tempo na NBA. Eu gostei do que eu vi dele defensivamente na última temporada. Eu achei que, por exemplo, ele marcou muito bem o Jokic. Ele não é um baita protetor de aro, mas ele é um cara que tem mobilidade, então é um cara que, teoricamente, você imagina que você possa colocar num grande pivô, né? Marcou o Jokic, o melhor pivô da NBA. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que, com 10 minutos do segundo quarto, vai fazer a terceira falta dele, tentando pegar um rebote depois que ele errou o arremesso, e você vai ficar puto, você vai dar um soco na televisão. Essa é a experiência Karl Anthony Towns nos playoffs. A questão é, você acha que o Thibodeau consegue entrar na mente dele e fazer ele jogar um pouquinho mais inteligente do que isso? Boa pergunta. Assim, eu primeiro queria reiterar que, assim, também você tá falando isso do Karl Anthony Towns porque o Karl Anthony Towns chega nos playoffs. O Julius Randle não chega nos playoffs, né? Ele se machuca. Bom ponto, ou então ele faz uma temporada regular péssima e não consegue chegar, aí também é outro problema. Mas em 2021, o Julius Randle foi um fracasso. Primeira temporada que você chegou a citar, que ele fez uma temporada espetacular, a torcida do Knicks começou a ser apaixonada por ele. Uma temporada daquelas, né, cara? Bem pegar a bola, step back, arremessa de qualquer canto da quadra, bem aquilo, mas chegou nos playoffs e foi anulado, né? O Julius Randle também nos proporciona esses momentos, sem sombra de dúvidas, cara. Eu acho que, cara, a questão-chave de toda essa troca que vai resumir muito bem tudo isso que você falou, cara, o Karl Anthony Towns vai conseguir dar esse próximo passo? Ele vai conseguir se tornar um jogador maduro? Esperando um tempo já. Então, o Karl Anthony Towns vai conseguir dar esse próximo passo? Essa é a maior pergunta que tá rolando em todo grupo de Knicks hoje. Você vai entrar em qualquer grupo de Knicks no WhatsApp, a galera vai estar discutindo isso. Ou qualquer fórum de Knicks na internet, a galera tá discutindo isso. Será que o Karl Anthony Towns é esse cara pra gente pagar $60 milhões por ano?
Que você mesmo questionou no início. Pô, vale isso? Não vale. Hoje não vale, né? Daqui a uns anos a gente vai descobrir. São questões de amadurecimento que são necessárias para ele. Mas assim, eu acho, cara, que assim, o Chris Finch era um técnico menos capaz de moldar o Karl Anthony Towns do que o Tom Thibodeau. Por mais que eu acho que o Chris Finch tem um trabalho muito legal no Timberwolves, então dá pra gente tirar a conclusão de que ele é um bom técnico com jovens, mas eu não sei até que ponto tem dedo dele nessa evolução do Timberwolves. Era um time que evoluiria naturalmente, né? Tendo o Anthony Edwards, né? Evoluiria naturalmente. É uma prova real pro Tom Thibodeau. É uma prova real. E ele já botou outras pessoas no trilho, inclusive o próprio Julius Randle é um deles, né? O Julius Randle, quando chegou no Knicks, era um defensor inútil. Inútil. E hoje eu já não olho pra ele dessa forma. Tem jogos e jogos? Tem jogos e jogos. Mas hoje ele consegue ser um defensor ok na maior parte do tempo. Quando ele está dentro de quadra mentalmente, né? Sim. E aí, emendando essa questão do próximo passo do Karl Anthony Towns, todos os envolvidos nessa troca também tem esse ponto. O Knicks vai conseguir dar esse próximo passo que você citou? Olhando para o papel, é um time que consegue sim competir com o Celtics. Mas o próximo passo também envolve essa questão da rotação que eu falei. O Knicks sofreu com a rotação do Tom Thibodeau em todas as temporadas com ele até hoje. É algo que ele vai conseguir lidar daqui para frente? É um próximo passo pro Tom Thibodeau também. Sim. É um próximo passo pro Knicks, é um próximo passo pro Wolves, que você mencionou em algum momento, que tá dando 2 passos para trás, para agora dar mas eu acho que assim, é um passo para trás que visa dar 2 para frente no futuro. Não sei se você concorda comigo. E pro próprio Julius Randle. O Julius Randle é um jogador all-star. A gente às vezes fala do Julius Randle com um certo desleixo, com um certo desinteresse, mas ele é um jogador que foi 2 vezes all-star, né? Será que ele vai conseguir ser All-Star no Oeste? É outra história, né? É isso mesmo, né? É o Towns dar um passo. E até acho que é uma aposta razoável você imaginar que ele... Novos ares, né? Ele é um cara que foi draftado pelo Minnesota Timberwolves, tá lá há muito tempo, passou por todas a era Andrew Wiggins, e aí, vem o Jimmy Butler, aí a história lá do treino, né? Que ele com reserva acaba com o Towns, com o Wiggins e tal, e o Jimmy Butler dando tapa na cara de todo mundo. Toda essa questão, né? E o encaixe dele com o Gobert, que eu acho que ele merece crédito por ter feito funcionar, né? Porque eu não gostei. Eu prefiro o Towns como pivô, porque eu acho que o melhor atributo do Towns é ele ser um pivô que arremessa muito bem de 3. E aí você coloca ele na posição 4, eu acho que você perde um pouco dessa vantagem, né? E sobre o Minnesota Timberwolves, é isso mesmo, né? Um time que tá dando um passo atrás pra tentar dar 2 passos pra frente, né? Porque acho que você você sai desse contrato do Towns, você vai poder renovar com o Naz Reid, e eventualmente o contrato do Gobert vai chegar ao fim, né? Mesmo que você renove com o Gobert, vai ser por um valor menor. Aí você tem o crescimento do Jaden McDaniels. Acho que o Donte DiVincenzo é um cara de longo prazo nessa equipe. E eu gosto muito da escolha deles no draft do Rob Dillingham. Eu acho que é um cara que tem um futuro muito grande. Então você vê as peças. Eu acho que é um time que não... Pra mim, dificilmente vai repetir o desempenho da última temporada, chegar na final do Oeste, que já seria difícil por si só, né? Porque é uma conferência muito difícil, mas acho que a longo prazo a equipe conseguiu fazer algo sustentável, né? Fazer algo que dá pra você, próximos anos, eventualmente brigar pelo título. E assim, o Tim Connolly, né? O general manager do Timberwolves, que era do Denver Nuggets, ele começa o reinado dele em Minnesota fazendo a pior troca da história da NBA, uma das piores trocas que a gente já viu, e desde então eu acho que ele tem tomado ótimas decisões, né? Eu acho que essa é mais uma delas. Se vai dar certo em quadra, a gente vai ver, mas eu imagino que o Knicks melhora um pouco, o Timberwolves piora um pouco, mas eu acho que eu gosto da troca pro Timberwolves um pouco mais que pros Knicks. É irônico, né? Sim. Porque nem sempre você dar o passo pra frente vai te colocar mais perto do título, né? Você tem que, às vezes, dar um passo pra trás e tal. Mas de qualquer jeito, eu acho que não muda a hierarquia, nem no leste, nem no oeste. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. É o que a gente tá conversando bem, cara. É uma coisa pra que a gente vai ver daqui a 2, 3 anos, 4 anos. Se o Knicks ganhar um título, claro que a troca valeu a pena. Sim. Aí é fácil ser ingênuo de obra pronta e assinar, valeu a pena. Mas é o fato que a gente tá colocando aqui. O Knicks, nessa troca, assinou uma carta dizendo:
a gente confia que o Karl Anthony Towns vai amadurecer e vai nos levar a um título junto com o Jalen Brunson. Então, foi isso. E era basicamente a última movimentação que a equipe poderia fazer relevante, né? É a última cartada, todas as fichas do New York Knicks estão na mesa e vamos ver se vai dar certo. E eu acho que tem um valor ali em você ir pro tudo ou nada. Um time que tá nessa situação dos Knicks já há tanto tempo, né, de não ser competitivo e tal. Se der errado, eu acho que, deu errado, mas não dá pra... Se der errado, espera mais 20 anos pra tentar de novo, né? Não dá pra também matar os Knicks por isso, né, porque acho que você tem o Jalen Brunson nesse nível e... Só último ponto pra gente encerrar, o quarteto de Vila Nova nos Knicks, né, highlights... Sacanagem, né? Imagina o Jalen Brunson, vou aceitar esse contrato aqui menor pra manter os meus amigos juntos. Aí beleza, Donte DiVincenzo trocado. Se o Jalen Brunson não foi consultado sobre essa troca, isso vai dar problema, hein? Verdade. Assim, uma parte importante desse contrato, que ele de fato abriu mão de muito dinheiro, mas ele também vai recuperar lá na frente. É uma aposta, né? A gente já viu, tipo, a Isaiah Thomas achando que ia recuperar dinheiro e ia receber o baita do contrato do Celtics, nunca viu a cor do dinheiro. Mas realmente, né? Eu imagino que o Leon Rose, né, o presidente dos Knicks, ligou pra ele e falou, cara, a gente pode conseguir o Towns, vou ter que te mandar teu parça. Escolhe qual deles. Você quer manda o Josh Hart ou manda o Donte DiVincenzo? E eu acho que o Donte DiVincenzo é bom, cara. Por mais que ele não vá jogar com os amigos, eu acho que ele perderia muito espaço. E eu acho que seria um passo pra trás na carreira dele, porque ele ficaria atrás do Michael Bridges e do Giannunobi, que são muito mais jogadores que ele mesmo. Sim, com certeza. E assim, só pra gente finalizar o assunto, é bom deixar claro. Eu tô falando desses termos, desses contratos como se fossem absurdos, mas o que mais está acontecendo hoje em dia é a gente ver Bagley recebendo 40 milhões de dólares, 45 milhões de dólares. Eu acho que o problema maior é que o Knicks assumiu contratos de cidade pequena, de um mercado pequeno, que precisa prender os seus jogadores ao máximo, contratos absurdos, e mandou embora jogadores que tinham contratos bons, contratos de um time que de fato, né, uma cidade grande, um time que estava pronto para competir. Não, verdade. E até assim, a melhor versão dos Knicks na última temporada foi sem o Julius Randle também, mas é uma troca que realmente eu não esperava. Saudades do Woj. Imagina o Woj recebendo notificação no celular do Shams, né, que a troca aconteceu, né? Ele deve ter repensado todas as decisões na vida dele. Vamos falar encerrar com o assunto triste, infelizmente, Dikembe Mutombo, grande pivô, morreu, ele morreu hoje, né? Não sei se o anúncio pelo menos foi feito nessa segunda-feira. Ele que nasceu na República Democrática do Congo e foi aos 58 anos, nos deixou com um câncer no cérebro, um grande jogador, um dos melhores defensores da história da NBA, o segundo jogador com mais tocos na história da NBA, e assim, o cara além de ser um grande jogador, ele era uma grande figura também, né, porque não só ele era muito carismático, né, ele tem uma das comemorações mais icônicas da história da NBA, né, que é o balançar o dedo, né, depois de dar um toco, né, que acho que até hoje todo mundo faz e é uma das mais icônicas. A voz dele era muito diferente, né, então era um cara muito reconhecível pela voz também, e fora de quadra também um grande humanitário, né, um cara que trabalhou muito para ajudar o país dele, construiu o hospital, fez diversas campanhas e foi reconhecido pela ONU, até pelo governo dos Estados Unidos, pelo trabalho dele humanitário. Então, um cara que teve impacto dentro e fora de quadra, né, Gustavo? Com certeza, cara. Inclusive, foi essencial pro desenvolvimento do basquete no continente africano como um todo. Né? Sim. É importante a gente deixar isso claro. Muitas vezes a gente não escuta falar no Mutombo, e eu sinto que isso está começando a acontecer com o Olajuwon também. Não sei se você sente. Quando eu fiz o meu top 10 melhores jogadores da história e eu botei o Hakim e teve gente que questionou, falando que o Kobe deveria estar na frente, que outros jogadores deveriam estar na frente, eu senti bastante isso, porque pra mim eu acho que ele é extremamente subestimado. Não, sim. E o Mutombo também, ele é pouco citado assim, não tô falando de top 10, mas em listas de todos os tempos, mesmo bota em top 50, sei lá, você vai ver esses caras sempre sendo jogados um pouco pra baixo, que eu acho que acaba sendo um pouco o resultado da cultura ofensiva que a gente tá vivendo no basquete, né, cara?
Tá cada vez mais difícil a gente admirar jogadores defensivos. Mas, cara, eu proponho a qualquer um que não conheça o Mutombo, que jogue aí no YouTube. Mutombo Blocks. Só isso. Só isso. Sim, ele era um protetor de aro incrível, é um cara que tem um número aposentado por 2 franquias, né? Pelo Denver Nuggets e pelo Atlanta Hawks, né? Que eu acho que é algo bem raro, né? O mesmo jogador ter número aposentado em 2 times. E ele também tem uma passagem curta, mas importante pelo Philadelphia 76ers, né? Ele era o cara ali que jogou ao lado daqueles times com Allen Iverson, né? Também foi um cara importante, era o segundo melhor jogador daqueles times do Sixers, né? E jogou muito tempo nos Nuggets, no Atlanta Hawks, e aí jogou ali também depois no New Jersey Nets, próprio uma temporada no Knicks, e encerrou a carreira no Houston Rockets, 8 vezes All-Star, 4 vezes defensor do ano. Eu acho que ele é o jogador com mais títulos de defensor do ano. Tô confirmando aqui. Não, Gobert. Não ganhou o quarto. Meu Deus do céu. Agora, pô, baixou o clima legal, hein, cara? Caraca. Tá vendo a crise defensiva que a gente vive, gente? Cara, o Gobert é foda. Assiste um vídeo, eu proponho a qualquer um a fazer depois que eu assistir o vídeo do Mutombo, bota Gobert Blocks. Não, primeiro que você buscar no YouTube, botar Gobert vai ser tipo compilação do Gobert sendo humilhado, né? Com certeza. Porra. Com certeza. Cara, o Gobert ele é um defensor muito bom. Eu acho que ele também virou um pouco de meme. Mas, cara, 4 vezes defensor do ano, com um cara que todo ano nos playoffs ele é exposto. Ele é um defensor excelente. A gente tá questionando com os 4 DPO aí. A gente tá questionando os 4 prêmios. Cara, ninguém respeita o Gobert. Ninguém respeita. Você vê, tipo, até nas Olimpíadas agora. Pô, o Shea atacava a cesta como se não tivesse o Gobert ali. Ninguém respeita, ele perdeu espaço na seleção porque o time ficava muito melhor com o Wembanyama. Eu prometo aqui pro ouvinte, fazendo uma promessa aqui pro ouvinte do podcast, cara dos esportes, eu não vou cair de novo nesse conto do Gobert. Não foi meu voto pra defensor do ano na última temporada. Meu voto era no Wembanyama. Mas eu não vou mais cair nesse conto do Gobert. Não vou cair mais nesse conto, porque fui queimado muitas vezes. E é anticlímax mesmo. Você, o cara com mais defensor do ano, Dikembe Mutombo, e o Rudy Gobert é realmente bem anticlímax. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Sinto que primeira de muitas nessa temporada. Temos coisas a serem anunciadas aí em breve. Espero que seja bem legal pro nosso público. O pessoal acompanha você, NBA da Depre, né, no Instagram, nas principais redes sociais que não estão bloqueadas ainda, né? Espero que o Twitter volte. Se bem que eu tenho sentido que você descobriu muito bem o algoritmo no Threads. Porque uma vez a cada 2 dias tá o pessoal puto te xingando lá no Threads, que é a sua especialidade. Desculpa, mas você sabe que é a sua especialidade. Pessoas que não entendem ironia serem provocadas, você faz isso muito bem, melhor que ninguém. E com esse tempo sem NBA, eu percebi que consigo ser irritante em outros assuntos também. Seus comentários sobre Rock in Rio foram excepcionais. Pois é. Eu tô muito acostumado, né, cara? Fazer comparações de falar que o Julius Randle é melhor que o LeBron James. Não foi difícil pra mim falar que a Luísa Sonza era melhor do que a Mariah Carey. Então, é isso. Quem quiser me seguir, o NBA da Depre já está ciente que é esse o nível do conteúdo que você vai ter. Um conteúdo que não tem muito apego à realidade. E tem o seu perfil pessoal no Instagram também, que é mais a sua vida de influencer, né? Eu não sou influencer. Vida de influencer. Pô, o cara posta bebendo drink, viajando no Rock in Rio e tal. Se isso pra mim não é influencer, aí, pô. Pois é, eu tô aí querendo carregar esse fardo de influencer do New York Knicks, entende? No Brasil. Pesado. Mas é um peso muito grande, porque o Knicks perde muitas vezes. Agora a gente tá bem, né? Agora tá um momento bom pra isso. Só que eu tenho que pensar no longo prazo. Sim. O quanto isso pode me afetar a longo prazo. Verdade, que o que ferra a gente muitas vezes é a esperança. Por isso que, eu torcendo pelos Pistons, eu sei que eu não tenho esperança. Então não me deixo elevar. Agora você tem esperança, e aí quando perder pro 76ers, com um game winner do Embiid na segunda rodada, aí o teu mundo cai. Porque o Embiid vai ser frustrante pra mim, e as pessoas vão me zoar, porque agora o Knicks tá nessa posição de um time que pretende disputar algo. Sim. Agora tem que ter muito mais cuidado pra brincar com os outros times. Sim. Porque quando o Knicks tava lá perdendo todos os jogos, ninguém se importava, né? Sim. Tipo o... Caramba, qual que é o... Não, esquece. Esqueci o nome do filme.
Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá, NBA da Depre. A sua arroba no Instagram, pessoal, é Guga... Gugs NDDs. Mas tá lá na bio do NBA da Depre, então não vai ser tudo difícil. Você acha lá, então. Um grande abraço. Muito obrigado a você, ouvinte. O podcast Caras do Esportes volta amanhã com um episódio sobre NFL e episódio sobre NBA. A gente segue aí nas próximas semanas, pelo menos mais 2 semanas com 2 episódios, um episódio por semana. E logo a gente vai aumentar essa frequência quando começar a temporada regular da NBA. Então um grande abraço a todos. Tchau!